Só em 2024 as ações da Viveo já caíram mais de 86%. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco a respeito dessa queda, falar sobre a Viveo, que a gente nunca trouxe aqui no canal, comentar rapidamente sobre os resultados mais recentes do segundo trimestre de 2024 e no final do vídeo eu falo para vocês a minha opinião se eu acho que essa queda aqui é uma oportunidade ou se tem mais cara de armadilha para o investidor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like nesse vídeo aqui para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo para você sempre receber. Antes de mais nada, quem que é a Viveo, já que a gente nunca trouxe aqui no canal? Bom, a Viveo ela nasceu como uma empresa distribuidora de produtos dentro do setor de saúde e hoje ela própria se considera como um ecossistema, um grande ecossistema, sendo um parceiro oferecendo serviços e soluções dentro do setor de saúde. Então, ela é uma empresa que tem produtos e serviços que podem ser vendidos para pacientes finais, para operadoras de plano de saúde, para o governo, laboratórios, para farmácias dentro do varejo, para a indústria farmacêutica, para hospitais e clínicas. Então, é uma empresa que está bem diversificada dentro do setor de saúde. E que produtos e serviços são esses, né? Como que ela se posiciona dentro do setor de saúde? Então, no ecossistema da Viveo, ela tem aqui para hospitais e clínicas, basicamente, a distribuição de medicamentos e materiais. Na parte onde ela atende laboratórios, ela consegue entregar vacinas, ela consegue entregar reagentes, também materiais. Então, é quase que uma atacadista, se a gente pensar assim, nesse segmento que ela atende a outras empresas. E aqui, principalmente, hospitais, clínicas e laboratórios. Ela tem também a parte de retail, ou seja, varejo, onde ela atende o consumidor final. Então, ela tem algumas marcas onde ela faz ali a produção de têxteis, adesivos, lençóis, né, com marcas que vão ali aparecer, por exemplo, nas prateleiras das farmácias. E ela tem serviços direto ao paciente, né? Então ela tem basicamente aqui farmácias especializadas, farmácias de manipulação, suporte ao paciente, gestão de estoque e logística especializada aqui no segmento de farmácia. Então é uma empresa bem diversificada realmente. Só que quando a gente olha o resultado mais recente da empresa no segundo trimestre de 2024, vocês vão notar aqui que ela ainda é uma empresa muito focada ali nessa parte mais atacadista, ou seja, ela simplesmente compra produtos, compra remédios, compra materiais e revende para hospitais, clínicas e laboratórios. Então vejam que essas duas linhas de negócios dela, que são o legado que ela já tinha no passado, representam basicamente 85% da receita total no primeiro semestre de 2024. Enquanto que o segmento de varejo, que tem mais contato com a pessoa física, e o segmento de serviços aqui juntos dão aproximadamente uns 15%, 10%, depende um pouco do trimestre que a gente estiver olhando. A Viveo tem uma malha logística bem interessante, são vários centros de distribuição espalhados aqui pelo Brasil. 98% das entregas são feitas em até 48 horas, são mais de 264 veículos e 8 plantas fabris para aqueles produtos que são ela mesma quem produz, como alguns têxteis ali para o setor de saúde, lenços umedecidos. Então, apesar de ser uma empresa que a gente pense assim que está no setor de saúde, eu queria mostrar aqui para vocês que ela lembra muito uma operação de uma varejista, talvez uma Magazine Luiza, talvez um Mercado Livre, dentro do setor de saúde. Então, para Viveo é muito importante ela comprar bem, acertar o estoque e vender, entregar da melhor forma possível. Porque como ela é simplesmente uma atacadista, antes mesmo de eu mostrar aqui os números para vocês, vocês já podem esperar que as margens são baixas. Então, ela precisa rodar uma operação varejista muito bem azeitada. Então, se ela errar a mão nisso daqui, ela acaba comprometendo bastante os resultados. Nos últimos anos, a Viveo tem crescido demais. Em 2017, ela tinha uma receita de 1,7 bi, em 2020 já era 4,4, no ano da IPO era quase 6 bi, e nos últimos 12 meses já estão mais próximas aí a 11 bilhões. Então, ela praticamente dobrou nos últimos 2, 3 anos desde o IPO. Isso basicamente através de aquisições. É uma tese de crescimento através de aquisições. Então ela captou dinheiro ali no IPO basicamente para fazer aquisições, e aqui a gente consegue ver em quais segmentos novos a empresa começou a atuar, começou a penetrar desde 2017 e a expansão que ela teve no mercado endereçável. Então ela tinha um mercado endereçável de 66 bi em 2017 e agora passa de 260 bilhões. Mas se o mercado endereçável da empresa e a própria empresa cresceram tanto, por que é então que as ações caíram aqui 92% desde o IPO? É isso que eu vou explicar para vocês agora. O primeiro grande problema da empresa foram justamente as aquisições. Foram quase 20 aquisições nos últimos anos e a própria empresa reconheceu aqui numa apresentação que essas aquisições trouxeram vários desafios. Então, isso aumenta a complexidade da gestão da empresa, são vários sistemas, ela tem que organizar as equipes, ver se tem sinergia, tem conflito geralmente em fusões.
Então, por isso que quando a gente fala aqui para vocês nos vídeos do canal, os mais recentes, sobre algumas fusões que a gente teve no Brasil, né, na Bolsa Brasileira, a gente comenta para vocês que nem sempre a empresa consegue ter os benefícios que ela fala para o mercado que ela vai ter. Fusão é muito mais difícil do que parece, e uma empresa como a Viveo, que cresce aí fazendo 10, 15, 20 aquisições, é muito complexo, é muito difícil que isso gere o valor que a própria empresa estima que irá gerar, né, para os acionistas e para a empresa. Então, muitas incorporações, muitas mudanças em centro de distribuição, isso daqui dificulta aquela parte logística, que é onde ela tem que acertar, ela não pode errar. Então, dificulta a visibilidade de indicadores, estoques, tem que fazer todo mundo rodar ao mesmo tempo, no mesmo sistema. Então, você às vezes compra empresas que estão piores que você, para você arrumar aquela empresa, para ela rodar na mesma eficiência que você, às vezes leva um tempo, isso piora a sua operação que você já tinha, né? Porque você dedica tempo, dedica um diretor, por exemplo, para cuidar daquela empresa. Então, assim, parte do desafio foi isso daqui. Lógico que tem um custo também dessas aquisições, e a gente vai falar mais para frente, mas o desafio logístico, o desafio de integração, ele geralmente é menosprezado, ele geralmente é desconsiderado, mas quando ele vem muito forte. Um outro desafio que a gente teve que impactou muito o setor de saúde foi o C19. Então a gente teve dois movimentos aqui. Um primeiro foi um aumento de preços muito expressivo ali logo em 2020 e 2021. Isso daqui impactou bastante a empresa porque aumenta os custos dela, nem sempre ela consegue repassar. Isso dificultou muito a vida de operadoras de saúde. Então tem um vídeo aqui no canal, por exemplo, que a gente fala da MPW, que é um REIT nos Estados Unidos, e os inquilinos desse MPW são todos do setor de saúde, e mesmo nos Estados Unidos, vários deles estão falindo. Então, assim, nos piores anos, se lotaram de dívida para poder sobreviver. Afinal de contas, muitas empresas do setor de saúde não podiam prestar os seus serviços durante o lockdown. Então, muitas tiveram essa questão de não ter receita, ao mesmo tempo que os custos delas estavam aumentando, as despesas estavam aumentando, os juros começaram a subir. Então, foi um primeiro movimento que já prejudicou muito. E aí, depois disso, né, a empresa obviamente não pode parar de comprar para poder vender, então ela sai comprando, sai fazendo estoque, imaginando que os preços vão continuar a subir. O que a gente teve depois? Uma queda de preços, uma deflação no setor de saúde, algo que não se via há muito tempo no mundo todo. Então ela fez um estoque caro e agora tem que vender barato, lutar por margem, os juros subiram, fica mais difícil, a concorrência aumentou. Então, assim, foram duas ondas que prejudicaram muito empresas do setor de saúde. E é por isso que a gente vê notícias como essas daqui, que obviamente impactam a Viveo, já que algumas dessas empresas, a maior parte dessas empresas, são clientes finais dela ou clientes intermediários dela. Então, planos de saúde têm dívida de 2,3 bilhões com hospitais privados do país, então os hospitais não conseguem comprar na mesma proporção que compravam antes da Viveo, ou até mesmo não conseguem pagar. Outra notícia aqui, hospitais privados freiam expansão e contratações por falta de recursos, ou seja, aquele crescimento que se esperava, aquele mercado endereçável que se esperava, ele agora não é mais 260, talvez ele seja 200 bi, né? Porque esses números têm que se ajustar, então isso daqui pesa para a empresa. E várias outras notícias, né? Você gera um efeito em cascata, um não paga um que não paga o outro, então os planos de saúde começam a atrasar pagamentos, as operadoras de saúde com maior prejuízo nos últimos 20 anos, o setor de saúde suplementar aqui em 2022 com um prejuízo de 10 bilhões de reais. Então, assim, foi um setor que, obviamente, um dos mais impactados ali pós-C19. Então, você está posicionado justamente no atacado para esse setor. Foi, assim, brutal, né? Foi um setor que sofreu muito, então o crescimento desacelerou de forma absurda, a concorrência aumentou, as margens caíram e os seus clientes estão numa situação complicada. Então, isso aqui explica parte da queda nas ações da Viveo. Falando agora dos resultados do segundo trimestre de 2024, quando a empresa divulgou os resultados, as ações caíram demais. Isso porque, mesmo olhando aqui um crescimento na receita líquida de 8,7%, chegando a 2,7 bilhões no segundo trimestre, ela teve uma queda muito forte de lucratividade. Então, o lucro bruto caiu 12,6%, com uma margem também, com queda de margem aqui que encostou os 14,4%. E o EBITDA ajustado da empresa caiu 31%. Então, ela teve uma pressão de margem, mais despesas operacionais, custos maiores com frete. As sinergias daquele monte de aquisição que a empresa fez ainda não estão aparecendo de forma realmente que gere valor para a empresa. Então, a margem EBITDA caiu demais. E uma empresa aqui com 171 milhões de margem EBITDA, que tem uma dívida relevante, afinal de contas, ela fez muita dívida para fazer as aquisições, é muito difícil que ela consiga, com os juros que a gente tem no Brasil, gerar valor, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, a evolução do endividamento da empresa, que hoje é o maior problema da Viveo,
vocês vão ver que ela está com uma alavancagem de 3 vezes EBITDA, né? Então ela tem aí uma dívida líquida de 2,5 bi, enquanto que o EBITDA dela nos últimos 12 meses é próximo a 770 milhões de reais. Ela não tem uma pressão assim de curto prazo, então ela consegue com o caixa que ela tem, principalmente porque ela fez um follow-on no ano passado de 1,2 bi, então diluiu bastante os acionistas. Aqui também é outra coisa que explica a queda. Ela não tem uma pressão de curto prazo ali no caixa. Mas apesar de ela não ter essa pressão aqui no curto prazo, quando você considera os valores que ela ainda tem a pagar das fusões, a alavancagem dela passa de 4 vezes. A gente não considera, né, o mercado não considera isso daqui, né, as credoras, na verdade, não consideram as aquisições para o Covenant. O que é o Covenant? Basicamente, é um teto ali de alavancagem que a empresa pode ter, são contratos que ela tem com os credores, né, e os credores colocam assim nas condições. Olha, você não pode passar, por exemplo, de 3 vezes de alavancagem, senão a gente vai poder te obrigar a pagar, né? A gente vai pedir que você pague antes para a gente, né? Antecipe essa dívida. Essa dívida, por exemplo, que é de 2026, a gente vai querer que você pague agora. Isso aqui é brutal, pode destruir a empresa. Então, o mercado, na verdade, as credoras não consideram os M&As aqui para o cálculo do Covenant, mas não importa se o mercado considera ou não, se as credoras consideram ou não. O que importa é que, considerando o EBITDA que ela tem hoje, essa seria a alavancagem real, entre aspas, da Viveo. Então é muito difícil a empresa conseguir gerar valor com esse peso de alavancagem, com juros que ela tem que pagar em cima dessa dívida. Apesar de não ser considerado um covenant, se ela queima o caixa para pagar os M&As, vocês concordam que o caixa vai caindo e aí a alavancagem dela vai ficar maior, mesmo aquela dos covenants que são considerados pelos credores, e ela pode estourar esse covenant e aí ela ser chamada a antecipar a dívida. Então a situação da Viveo ainda é delicada, ainda ela não está assim tranquila, e com essa dívida tão grande, né, um grande problema de você ter uma dívida tão pesada assim no seu balanço é o resultado financeiro. Então quando a gente olha aqui o resultado financeiro da empresa do segundo trimestre, vocês vão ver que ela teve aqui 166 milhões de resultado financeiro, basicamente comeu todo o EBITDA da empresa e ela deu um prejuízo aqui de 5 milhões de reais no segundo trimestre, quando que no ano passado ela tinha conseguido dar lucro, né? Até no semestral aqui ela deu prejuízo. Então hoje é uma empresa com 10 bilhões de reais de receita que ela não consegue dar R$1 de lucro. E o grande risco aqui na minha visão, no caso da Viveo, é que ela sim está gerando caixa. Então, quando a gente vê no segundo trimestre de 2024, ela gerou aqui 355 milhões de caixa operacional, ainda faz ali alguns pequenos investimentos de melhoria de CDI, etc. E ela tem ali uma geração de caixa livre. Porém, quando a gente considera o fluxo de caixa financeiro, ou seja, a dívida, a amortização, os M&As que ela tem pago e todo o resto, ela queimou só no segundo trimestre de 2024, né? Bem queimar, porque parte disso aqui é para pagar investimento. Mas enfim, ela reduziu do caixa dela ali cerca de 730 milhões. Então, por mais que ela gere 300, ela acabou reduzindo o caixa dela. Então, aqueles 1,2 bi, claro, ela não vai repetir essa queima de caixa aqui todo o trimestre, né? Não vai ser 730 milhões de novo no terceiro trimestre de 2024. Mas se ela continuar nessa pegada de queimar 200, 300 milhões por trimestre, aqueles 1,2 bi que ela pegou ali no follow-on vão sumir, né, do caixa dela, e aí vai acontecer justamente o que eu comentei. Ela provavelmente vai estourar ali os limites dos covenants, e aí o mercado vai precificar se já não está precificando, e por isso que as ações têm caído tanto nos últimos meses. Então, respondendo à dúvida do início do vídeo, na minha visão, essa queda não é uma oportunidade, porque a empresa ainda tem bastante risco do ponto de vista de alavancagem, a dívida segue ainda pesada e ela pode ter que fazer um novo aumento de capital. Lembrando que hoje a empresa vale 587 milhões, então ela não conseguiria novamente captar nem perto de 1 bilhão, né? Talvez ela conseguisse captar aqui, por exemplo, 300 milhões, fazendo uma diluição de 50% da base acionária. E não adiantaria para nada para ela, né? 300 milhões não faz nem cócegas hoje no tamanho da dívida dela. Então, é uma tese que precisa, primeiro, que o mercado de saúde melhore. O mercado de saúde ele precisa voltar a crescer e aquelas pressões todas pararem ali de atrapalhar o resultado e a margem da empresa. Ela precisa que os juros caiam, então ela está dependendo também dos juros cair aqui para ela não sofrer com juros daqui para frente. Isso aqui a gente já sabe que não vai acontecer. O mercado de saúde melhorar é um pouco imprevisível e ela precisa ter uma ótima gestão de caixa para que ela não tenha problemas ali de estourar os covenants com os credores e não ser chamada ali para uma antecipação de dívida ou por conta dessa pressão ter que fazer um follow-on, um aumento de capital. E a gente já viu que a empresa historicamente não consegue ou não tem conseguido aí, lógico, foi um setor muito desafiador, mas mesmo assim ela não tem conseguido fazer isso da melhor forma. Então,
no momento não acho que é uma oportunidade, apesar de que não é uma daquelas empresas que a gente acha que é um negócio ruim, um negócio super mal tocado, não é nem isso. É só que realmente no momento o risco ele está acima do retorno que a gente espera nas ações da empresa. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, mas se você quiser saber que empresas que a gente está recomendando nesse momento, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo e nesse grupo você recebe promoções para assinar o nosso plano anual, tendo acesso às 4 carteiras. Carteira Alpha, que é justamente onde a gente tem empresas parecidas com a Viveo, só que empresas que a gente confia que tem ali uma operacional interessante, que tem gatilhos possíveis para alta. Carteira de dividendos, carteira de fundo imobiliário e nossa carteira global. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, comenta aqui o que você acha da Viveo, se você tem a empresa na sua carteira. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.